você vai ouvir a continuação do capítulo 25 do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu tenho orientado as pessoas que estão ouvindo, acompanhando esta leitura, que observe que às vezes não dá para terminar um capítulo. E nós paramos e continuamos na próxima gravação. Então, para você entender toda a história do apóstolo Paulo, como ele perseguia os cristãos, depois ele se converteu, após a sua conversão, a experiência que ele teve com Jesus, ele então passou a ser perseguido, preso, açoitado. Então, para você entender, é necessário que você continue ouvindo toda a leitura. Nós estaremos gravando agora o capítulo 25, a partir do versículo 17, que diz assim: De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, Paulo, perante o rei Agripa. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois Agripa disse a Paulo: Permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que,
Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunho tanto das coisas que tens visto, como daquelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem rogava te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que é o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Então eu vou parar aqui no versículo 27 do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Eu espero você na continuação da gravação deste capítulo 26 de Atos. Estarei lendo na próxima gravação a partir do versículo 28. Deus te abençoe.